Bom, pessoal, primeiro eu vou me apresentar um pouco mais formalmente, né? Desculpa, Duda, deixa eu só Ah, fazer as honras. Então, queria agradecer a presença de todos, né? Hoje temos mais uma apresentação do nosso grupo de pesquisa, hoje com Maria Eduarda Almeida, que vai nos, nos falar da sua pesquisa aí do mestrado, que é sobre intervenção de terceiros na arbitragem. Um tema muito interessante, que gera muitas dificuldades teóricas e práticas. E aí Duda vai mostrar para a gente o que é que ela está pesquisando, aonde quer chegar, se já tem alguma conclusão. Então, queria agradecer a audiência de todos, registrar a presença do Dr. Roberto Pimentel aqui, que nos prestigia, Gustavo Azevedo, Luiz Felipe Ribeiro, Mariana Guedes, Maria Gabriela Campos, vejo aqui também Erickson Oliveira, Isabelle Marne, Oswaldo Teles, Gustavo Azevedo, Frederico Távora e Tiago Lins. Então, agradeço Gabriel Peixoto também, agradeço a presença de todos e estamos gravando aqui. Quem não pôde vir vai ter a oportunidade de ver a gravação. Então, Duda, nos explique aí, nos ajude a entender essa situação para que possamos compreendê-la melhor. bom, pessoal, agora que Léo já fez as honras, eu dispenso a minha apresentação, eu já fui muito bem apresentada. E começo falando de algumas premissas que eu adoto para entender esse tema da intervenção do terceiro da arbitragem. E a primeira premissa é que a arbitragem é jurisdição, né? Essa discussão está um pouco, mas nem tanto superada. Ainda não existe consenso em relação à natureza jurisdicional da arbitragem, mas a maioria da doutrina considera a arbitragem como jurisdição. A arbitragem ela não é abarcada pelos conceitos clássicos de jurisdição, porque esses conceitos têm a jurisdição como uma atividade estatal ligada ao Estado. E a arbitragem não é bem isso. Mas esse conceito de jurisdição já não está tão adequado a como a jurisdição se comporta nos dias atuais. A arbitragem, por exemplo, não é abarcada pelo conceito clássico de jurisdição. A jurisdição voluntária, né, que é o processo civil, também não é abarcada pelo conceito clássico de jurisdição. E o julgamento de tese pelo tribunal, no IRDR, quando as partes desistem do recurso, que foi listado como a causa piloto ou modelo, depende do enquadramento. O conceito clássico de jurisdição não abarca nenhuma dessas três realidades que são postas hoje. E para justificar que a arbitragem é jurisdição, os argumentos são de que o árbitro e o juiz são equiparados pela própria lei de arbitragem, inclusive para fins penais. O árbitro responde como se fosse um funcionário público, né, para fins penais. A necessidade de homologação da sentença arbitral, porque quando a arbitragem começou aqui no Brasil, a sentença arbitral não era nem chamada de sentença, né? Era laudo arbitral. E aí o Poder Judiciário necessitava homologar essa sentença. Hoje também, a sentença arbitral ela é tida como um título executivo judicial, equiparada à sentença judicial, e a sua forma de execução, inclusive, é o cumprimento de sentença arbitral. E também não há um controle externo do judiciário em relação à sentença arbitral, apenas um controle de validade. Assim como também há na sentença judicial, né? Se você pensar que o recurso não deixa de ser um controle de validade, e a ação rescisória também, e a sentença arbitral também faz coisa julgada. Mas alguns doutrinadores trazem alguns argumentos contra essa natureza jurisdicional da arbitragem. Marinoni, acho que é o maior expoente disso, que defende que
a arbitragem não é jurisdição. E um dos argumentos dele é que a jurisdição ela não poderia ser delegada. E a arbitragem, na opinião dele, seria uma delegação da jurisdição pelo Estado. Mas não é apenas o Poder Judiciário que exerce jurisdição. Outros poderes também exercem jurisdição. O Senado, por exemplo, quando julga o presidente da República por crime de responsabilidade, está exercendo jurisdição. Então, há a possibilidade de exercício de jurisdição fora do Poder Judiciário. Outro argumento que é utilizado é que o magistrado ele é investido na função jurisdicional por meio de concurso. Mas isso não é totalmente verdade, porque há alguns magistrados que não são investidos na função jurisdicional por meio de concurso, como desembargadores que vêm pelo quinto constitucional, ministros, nenhum desses são investidos na função jurisdicional por concurso público. Outro argumento que Marinoni usa é que a arbitragem ela não respeita o princípio do juiz natural, que o árbitro não é imparcial. Mas, por exemplo, as regras de suspeição e impedimento que se aplicam à arbitragem são as mesmas regras do CPC. A lei de arbitragem remete ao CPC quando fala de suspeição e impedimento. E, no caso da arbitragem, ainda há o dever de revelação do árbitro. Então, o árbitro, ele, quando vai aceitar a investidura no tribunal arbitral, ele tem o dever de revelar se tem alguma relação com as partes, se já conhecia, por exemplo, as partes. Então, acho que na arbitragem essa transparência em relação à imparcialidade é até maior do que no processo judicial. Outro argumento é a ausência de autoexecutoriedade do árbitro, porque o árbitro ele não tem o poder de executar as próprias decisões, ele não tem o poder de império. Mas existem alguns juízes que também não têm o poder de império. Por exemplo, o juiz penal, o juiz que julga a causa é um, e o juiz que executa a decisão é outro. Então, nos processos penais, há varas de execuções de penas. Então, essa ausência de autoexecutoriedade também não é um argumento suficiente para afastar a natureza jurisdicional da arbitragem. Bom, entrando agora mais no tema da intervenção de terceiro na arbitragem, na verdade, estudar intervenção de terceiro é uma forma de lidar com a própria legitimação da decisão. Porque, afinal de contas, a gente vive num Estado democrático de direito. E a gente se preocupa, eu escutei Léo falando exatamente isso esses dias, a gente se preocupa muito com o Estado de Direito, mas esquece do democrático, né? E o Estado democrático, ele está muito na participação de todos aqueles que são atingidos pela decisão, pela própria decisão do Estado. Não precisa ser um processo, não, mas a participação daqueles que são atingidos pela decisão, né? E intervenção de terceiros é isso, é você possibilitar todos aqueles que são de alguma forma atingidos por aquela decisão a serem escutados, a terem um contraditório e a chance de influenciar naquela decisão final. A arbitragem ela é um meio, né, de solução de conflito um pouco diferente do processo civil. Existem algumas peculiaridades, né? Apesar de ambos serem uma forma heterocompositiva em que as partes adjudicam a um terceiro essa decisão, né, sobre um litígio, a arbitragem ela tem como fonte de legitimação um contrato entre as partes, o que a torna bastante peculiar em relação ao processo judicial estatal. Esse contrato entre as partes é denominado de convenção de arbitragem.
E a convenção de arbitragem pode ser de dois tipos, ou o compromisso arbitral ou a cláusula compromissória, a depender de quando essa convenção de arbitragem é firmada. Então, se ela é firmada preventivamente, ou seja, antes do litígio, ela vai ser chamada de cláusula compromissória. E se ela é firmada depois da existência do conflito, ela vai ser chamada de compromisso arbitral. E a cláusula compromissória, ela pode instituir a arbitragem institucional ou ad hoc. Na arbitragem institucional, há uma vinculação da arbitragem em uma câmara que vai administrar o procedimento arbitral. E com essa vinculação à câmara, as partes também aderem ao regulamento da câmara, que trazem regras sobre o procedimento arbitral. Já na arbitragem ad hoc, é o próprio tribunal que vai assumir a administração e as funções cartorárias que seriam assumidas pela Câmara na arbitragem institucional. Então, na arbitragem ad hoc, os árbitros acumulam, além dos poderes instrutórios de decisão, a administração do procedimento. E essa definição é importante porque a cláusula arbitral ela pode ser cheia ou vazia. Quando a cláusula arbitral ela já traz uma câmara que vai administrar o procedimento, ela vai ser sempre cheia, porque o regulamento da câmara vai trazer regras suficientes para dar início à arbitragem. Quando a arbitragem é ad hoc, a própria cláusula compromissória tem que trazer mais pormenorizado pelo menos as regras necessárias para se dar início à arbitragem. Além de haver uma cláusula compromissória, para que seja instituída a arbitragem, é necessário que o conflito seja arbitrável. Ou seja, é necessário que haja arbitrabilidade objetiva e subjetiva. A arbitrabilidade subjetiva está ligada a quem pode firmar a convenção de arbitragem e quem é abarcado por essa convenção de arbitragem. E é aí que começa a se tocar os assuntos da arbitragem e da intervenção de terceiros. Né? Quem é abarcado por essa convenção de arbitragem? E aí, para haver arbitrabilidade subjetiva, é necessário que a parte tenha a capacidade de contratar, de ser parte e de estar em juízo. Então, a arbitrabilidade subjetiva, além de trazer essa questão da capacidade, ela vai delimitar quem está submetido a essa renúncia à jurisdição estatal, que é a cláusula compromissória. E para tratar também sobre esse tema da intervenção de terceiro, é necessário posicionar a arbitragem dentro da teoria geral do processo. Será que a arbitragem, mesmo com todas essas peculiaridades, ela está dentro da teoria geral do processo? E existe um livro fantástico de Dinamarca sobre esse assunto, em que ele faz um paralelo entre a arbitragem e o processo civil. E ele diz que, basicamente, existem vários tipos de processo. E não dá para negar que a arbitragem é um processo. Existe o processo estatal, existe o processo administrativo, existe o processo civil, o processo eleitoral, o processo penal. E não dá para negar que a arbitragem é um processo, né? Porque na arbitragem se exerce jurisdição, se exerce ação e se exerce defesa. Então, não tem como negar que a arbitragem é, sim, um processo. E por causa disso, é natural que o estudo da arbitragem passe também pela teoria geral do processo. E isso quer dizer que alguns institutos da teoria geral do processo são aplicáveis à arbitragem. Então, por exemplo, a própria lei de arbitragem traz institutos da teoria geral do processo, como a aplicação do contraditório, a igualdade entre as partes, a imparcialidade dos árbitros. Tudo isso faz parte da teoria geral do processo. Mas
Para algumas pessoas que já têm um pouco mais de contato com a arbitragem, que já estão nesse mundo da arbitragem, é estranho falar que, de alguma forma, a arbitragem se aproxima do processo civil. Porque o que a gente vê em muitos escritos, né, sobre a arbitragem é que alguns arbitralistas tentam, de todas as formas, separar muito a arbitragem do processo civil. Esquecendo que existem alguns institutos que são aplicáveis a qualquer processo e que devem ser aplicados à arbitragem também. E, de uma forma ou de outra, aplicar institutos da teoria geral do processo à arbitragem traz confiabilidade e segurança jurídica, porque a arbitragem ela é um procedimento extremamente informal e flexível, né? Porque as partes podem escolher um procedimento que lhe for mais adequado ao conflito, mas aplicar alguns institutos da teoria geral do processo dá um balizamento do que as partes podem ou não podem fazer para que a arbitragem continue, né, tendo um devido processo legal. Apesar da fonte de legitimação do processo civil e da fonte de legitimação da arbitragem serem completamente diferentes, ainda há pontos em que a arbitragem e o processo civil se tocam. E nesses pontos, são justamente os pontos da teoria geral do processo. Tem outro autor muito interessante também que justifica o posicionamento da arbitragem dentro da teoria geral do processo através da teoria dos sistemas, de Luhmann. Esse autor, Eduardo Parenti, ele parte da premissa de que a arbitragem é um sistema, porque a arbitragem ela tem o seu próprio fechamento operacional. Então, a arbitragem ela é capaz de produzir e regular o seu conteúdo instrumental funcional de forma independente de outros sistemas e, ao mesmo tempo, também tem uma abertura cognitiva, é capaz de se comunicar com outros sistemas e esses sistemas em que a arbitragem tem essa abertura cognitiva, eles se influenciam mutuamente. E uma dessas aberturas cognitivas da arbitragem é a teoria geral do processo e o processo civil. Então, é inegável que há, de certa forma, uma aproximação de regras fundamentais do processo entre o processo civil e a arbitragem. E o conceito de parte e de terceiro é um desses pontos fundamentais que se aplicam tanto à arbitragem quanto ao processo civil. É um conceito de teoria geral do processo que se aplica a qualquer processo. E aí, vamos para outro ponto essencial, que sem ele não dá para analisar intervenção de terceiro na arbitragem, que é o conceito de parte e o conceito de terceiro. O conceito de parte, ele, ao mesmo tempo, define por exclusão quem é o terceiro e quem pode intervir ou não no processo, e permite a verificação de quem deve se sujeitar às repercussões do processo. Então, o conceito de parte, ele não vai verificar quem deve praticar ou quem pode praticar os atos do processo. Ele vai delimitar quem pode intervir ou não no processo e quem deve se sujeitar às repercussões do processo. O conceito que delimita quem pode praticar ou não atos no processo é o conceito de sujeito processual e não de parte. E o conceito de sujeito processual é mais amplo do que o conceito de parte, porque abarca, por exemplo, o Ministério Público como custos legis, os auxiliares da justiça, o juiz, todos esses podem praticar atos no processo. Então, o conceito de parte é um conceito um pouco mais restrito do que quem pode praticar os atos do processo, né? E
sempre quando se fala em conceito de parte, há uma dicotomia entre os conceitos de Kelvin e Liebman. Acho que todos os livros que você abrir e tiver lá conceito de parte e conceito de terceiro, vai trazer essa dicotomia. Para Kelvin, parte é aquele que demanda em seu próprio nome ou em cujo nome é demandado a atuação de uma vontade da lei. Ou aquele em que vai responder, né, por essa atuação de uma vontade da lei, ou seja, é quem pede e em face de quem é pedido, basicamente. E para Liebman, parte é sujeito do contraditório. Então, o conceito de Kelvin é um conceito mais restrito de parte do que o de Liebman. Por quê? Existem, por exemplo, os sujeitos do contraditório que não são ator e réu. Porque quando a gente olha para o conceito de Kelvin, a gente pensa logo ator e réu. Mas esse conceito de Liebman, que parte é sujeito de contraditório, alarga mais quem pode ser parte. Porque, por exemplo, o assistente simples é sujeito do contraditório. Mas o assistente simples é parte. O amicus curiae é sujeito do contraditório. Mas o amicus curiae é parte. Existem sujeitos do contraditório, mas que não demandam. E aí, para quem adota normalmente a teoria de Liebman, assistente e amicus curiae são partes, mas não são partes com todos os poderes que o CPC dá às partes. Então, o assistente e o amicus curiae são partes com poderes limitados. E o MP também, como custos legis, seria sujeito de contraditório, mas muitos dizem que o MP, como custos legis, não é parte. E aí, tem um autor que fala especificamente sobre intervenção de terceiro na arbitragem, que é Guilherme Recena da Costa, que ele propõe um conceito bem interessante, que é o conceito de Kelvenda, que é quem pede e em face de quem é pedido, mas se deve averiguar o interesse no exercício da função jurisdicional diante da relação jurídica litigiosa. Então, ele propõe que parte é quem pede e a quem é pedido, mas o interesse no exercício da função jurisdicional. E esses dois elementos, que é a formulação da demanda e a titularidade do interesse processual, excluiriam, por exemplo, o assistente simples e vamos excluir o conceito de parte. Né? E aí eu achei esse conceito bem interessante. E, beleza, Duda, a gente já viu o conceito de parte. Mas e o conceito de terceiro? O conceito de terceiro é um conceito por exclusão. Que não é parte, é terceiro. Mas existem terceiros que têm interesse de intervir no processo porque a decisão judicial vai afetar a sua esfera de direito. E existe também os terceiros que não têm interesse nenhum no processo porque sua esfera jurídica não vai ser afetada pela decisão judicial. E aí, essa é justamente a diferenciação do que se chama de terceiro imperfeito e terceiro absoluto. O terceiro imperfeito é aquele que vai ter reflexos da decisão judicial. E o terceiro absoluto é aquele que a decisão judicial para ele nem vai nem vem. Então, ele não vai poder intervir no processo. Bom, esse conceito de parte e de terceiro é o conceito que a gente sempre vê no processo civil. Mas esse conceito de parte e terceiro é aplicável à arbitragem? Muda alguma coisa por a arbitragem ter uma origem negocial? E toda aquela introdução da arbitragem posicionada na teoria geral do processo é para fundamentar que o conceito de parte e de terceiro é sim aplicável à arbitragem. Do mesmo jeito do processo civil. Só que a questão é quem pode postular na arbitragem. Se o conceito de parte tem a ver com postulação, quem é que pode postular na arbitragem?
Quem pode postular na arbitragem são os signatários da Convenção de Arbitragem. Então, é a própria Convenção de Arbitragem que vai estabelecer os limites objetivos e subjetivos do processo arbitral. Então, ao cabo, é a Convenção de Arbitragem que define quem são as partes no procedimento, porque é ela que diz quem postula. Mas o conceito de parte é quem postula e em face de quem se postula continua intacto. O que vai mudar na arbitragem é quem pode postular. E aí entramos na temática da intervenção de terceiros na arbitragem, né? Porque, como eu tinha dito no começo da explicação, a arbitragem tem origem negocial. Então, quem pode postular na arbitragem é quem é parte da convenção de arbitragem. Mas quem é parte da convenção de arbitragem é quem necessariamente assina a convenção de arbitragem? A forma de manifestação do consentimento na arbitragem, ela tem que ser tem que ser escrita, tem que ser uma assinatura na convenção de arbitragem. Então, a tendência doutrinária no panorama mundial é que não, é que a arbitragem admite duas formas de manifestação de consentimento. Tanto o consentimento implícito quanto o consentimento explícito. Então, nem sempre, para ser signatário da convenção de arbitragem, você tem que ser aquela pessoa que opõe a assinatura no contrato. Né? Já que admite o consentimento implícito, há outras formas de verificação que não a assinatura na convenção de arbitragem que vão lhe legitimar a ser parte na arbitragem. E aí isso se chama de extensão subjetiva da cláusula compromissória. E a doutrina majoritária divide as possibilidades de extensão subjetiva da cláusula compromissória em três grandes grupos, na verdade. O primeiro seria a transmissão da cláusula compromissória por assunção de determinadas posições contratuais. O segundo seria a existência do consentimento implícito. E o terceiro, a prática de autos fraudulentos ou de má-fé pela parte. Dentro desse primeiro grupo, existem algumas figuras. A primeira delas é a cessão da posição contratual. Nesse caso, da cessão da posição contratual, uma parte, com o consentimento da outra, transfere para um terceiro um complexo de posições ativas e passivas criadas no contrato. E aí, a primeira pergunta que se faz é: essa cessão do complexo de posições ativas e passivas também transfere a cláusula compromissória? E essa transmissão, ela deve ser de forma automática ou a parte precisa consentir para que haja essa transmissão da cláusula compromissória? A posição majoritária é que essa cessão da posição contratual também transfere para o terceiro a cláusula compromissória de forma automática. Por quê? Se o terceiro está concordando em assumir todo um complexo de posições contratuais ativas e passivas, ele também está dizendo que ele vai estar abarcado pela cláusula compromissória. Ainda que ele não diga expressamente que quer assinar aquela cláusula, vamos dizer assim. Mas transfere-se a ele todas as posições contratuais ativas e passivas do contrato, inclusive a cláusula compromissória. Outra forma de transmissão da cláusula compromissória é através da sucessão ou subrogação. A sucessão ela pode decorrer do falecimento de uma das partes da relação jurídica e caso haja autorização contratual para tanto, eles assumirão a posição jurídica do falecido no contrato. E haverá aí uma cessão da posição contratual. Por exemplo, o caso de contratos sociais de sociedade de responsabilidade limitada, em que
há permissão para a entrada de herdeiros na empresa, no caso do falecimento do sócio, e que haja, nesse contrato, uma cláusula compromissória. Mas é bom lembrar que na associação nem todos os direitos são arbitráveis, porque há direitos indisponíveis, mas há também direitos disponíveis. O STJ julgou um caso, inclusive, em que a ação de dissolução parcial de sociedade, no caso de falecimento do sócio, é direito disponível, ou seja, havendo cláusula compromissória no contrato social, a ação de dissolução parcial de sociedade ela deve ser julgada por um tribunal arbitral. E determinou que a cláusula arbitral ela obriga todos os sócios, atuais ou futuros, ou seja, os sucessores, não manifestaram expressamente a aquiescência em relação à cláusula compromissória, mas, como eles são sucessores e aceitaram todo esse complexo de posições contratuais, eles também estão vinculados à cláusula arbitral. Na subrogação, também ocorre sucessão da posição contratual. Porque a subrogação, ela nada mais é do que a substituição de um dos elementos da relação jurídica, ou seja, do sujeito ou do objeto. A subrogação, ela não exige manifestação de vontade da parte, o que, teoricamente, poderia configurar um óbice para a transmissão da cláusula compromissória. Mas, no direito brasileiro, se admite o consentimento tácito. E tem que se tomar cuidado para que essa circulação dos contratos não se torne uma forma de se burlar a convenção de arbitragem e a expectativa das partes. No caso da subrogação, por exemplo, quando o terceiro pratica voluntariamente um ato que se enquadra nas hipóteses de subrogação do Código Civil, ele está emanando tacitamente uma vontade que deve ser considerada para fins de transmissão da cláusula compromissória. Ou seja, se ele manifestou voluntariamente a vontade de praticar um ato que ele sabe que vai ser enquadrado nas hipóteses de subrogação do Código Civil, ele indiretamente está dizendo que ele vai assumir também a cláusula compromissória e que ele vai estar abarcado por essa cláusula compromissória e não vai poder levar os litígios referentes àquele contrato para o judiciário. Também na cessão de crédito e na assunção de dívida, há uma transferência da cláusula arbitral. Né? A transferência que há, na verdade, na cessão de crédito é a transferência de um dos elementos da obrigação estabelecida entre as partes. Por isso que a cessão de crédito e a cessão de dívida, elas se diferenciam da cessão da posição contratual. Porque a cessão da posição contratual é a cessão da posição toda. Mas, na cessão de crédito e na cessão de dívida, é apenas um elemento da obrigação que se transfere. Na cessão de crédito, se transfere a qualidade de credor para o cessionário, depende da anuência do devedor. Há de se diferenciar na cessão de crédito duas situações que podem acontecer. Uma, o crédito em que há um litígio pendente, porque isso vai configurar a alienação de coisa do direito litigioso, e seria necessária a anuência da outra parte para ver o ingresso do cessionário no processo, tanto no CPC, porque no CPC há uma disposição de que a cessão da alienação da coisa litigiosa ou do objeto litigioso não altera a legitimidade das partes. É o primeiro caso que a gente pensa quando vem à cabeça a perpetuar legitimações. O que vai acontecer, né, no CPC? A parte ela vai poder ingressar no processo como assistente de litígio social. Mas aí é que vem a pergunta. E na arbitragem? Cabe a figura da assistência litígio social na arbitragem? Como é que vai ser isso? É um caso bem emblemático esse da alienação de coisas do direito litigioso. Por quê?
Se não cabe a assistência litisconsorcial na arbitragem, o alienante ele vai ter que continuar no processo, defendendo o direito do terceiro. E esse terceiro, mesmo que não participe do processo, ele vai se submeter aos efeitos da coisa julgada. Então, para mim, pelo menos, esse é um caso muito emblemático, né, de permitir ou não a intervenção desse terceiro na arbitragem, porque ele vai se submeter à coisa julgada da decisão, ele não vai mais poder discutir isso, e ele também não vai poder ser sujeito do contraditório no processo arbitral. Mas, se não houver litígio pendente, se não for o caso de alienação ou de alienação de coisa ou do objeto litigioso, esse problema não vai existir, né? Se não houver litígio pendente, transfere-se a cláusula compromissória, como acontece na seção da posição contratual. No caso da assunção de dívida, é muito parecido com a cessão de crédito, só que ocorre no outro polo da relação jurídica, do devedor, né? Mas, se existe o consentimento do credor para que ocorra a assunção de dívida, diferente da cessão de crédito. Então, já que para haver a assunção de dívida já se exige o consentimento do credor, a posição doutrinária é de que, nesse caso, transfere-se também a cláusula compromissória e o credor não vai poder se opor à entrada do novo devedor no processo arbitral. Porque se ele já consentiu com a assunção da dívida, ele não permite a entrada do novo devedor no processo arbitral, seria um venire contra factum próprio, né? Se ele consentiu com a assunção, ele não pode dizer depois que o novo devedor não entre no processo arbitral. Bom, outras formas, né, de extensão da cláusula compromissória são a estipulação em favor do terceiro, a promessa de fato em favor do terceiro e o contrato com a pessoa declarar, que tem o mesmo efeito no final das contas. Mas existe uma diferença entre a estipulação em favor do terceiro, a promessa de fato em favor do terceiro e o contrato com a pessoa declarar. Na estipulação em favor do terceiro, se estipula que alguém vai realizar uma obrigação em favor desse terceiro. E esse terceiro poderá exigir a obrigação. Por exemplo, um seguro de vida é uma estipulação em favor do terceiro. A promessa de fato do terceiro ocorre quando o contratante ele transfere a obrigação a ser cumprida para o terceiro. Mas o contrato só é oponível ao terceiro se ele se comprometer a cumprir a obrigação estipulada. Então, se o terceiro não cumprir, ele poderá ser cobrado do contratante uma indenização por perdas e danos. E o contrato com a pessoa a declarar ocorre quando uma das partes declara de antemão que poderá indicar uma pessoa que deve cumprir as obrigações, mas o terceiro tem que ter conhecimento do contrato e pode aceitar ou não cumprir a obrigação. Nesse caso, se o terceiro aceita o benefício ou se aceita cumprir o encargo, a cláusula compromissória é transmitida junto. E nesses casos também, o terceiro ele só pode recusar ou aceitar o contrato todo. Então, ele não pode escolher as cláusulas que o beneficie e excluir as cláusulas que ele não concorda ou que sejam para ele prejudiciais. Ou ele aceita tudo, ou ele não aceita nada. Então, se ele aceita tudo ou não aceita nada, a cláusula compromissória vem do bolo, né? Então, nesse caso, também se transfere a cláusula compromissória. Outra forma de extensão da cláusula compromissória também é o consentimento implícito. Porque o consentimento previamente manifestado não é o elemento principal analisado quando se vai verificar a pertinência subjetiva da arbitragem. Se as partes, por exemplo, têm ciência em relação à comissão de arbitragem e têm um grau de envolvimento nas negociações
esse terceiro, mesmo que não signatário da convenção de arbitragem, ele vai ser abarcado pela convenção e vai ser interpretada como uma renúncia à jurisdição estatal. No panorama mundial, o consentimento implícito ele tem fundamento em várias teorias. A primeira dela é Agency Theory, que é uma teoria de representação. Se uma empresa, por exemplo, representa um terceiro e negocia em nome dele, esse terceiro vai ser vinculado à cláusula compromissória. Por quê? Esse terceiro deu poderes para ser representado e esse representante também desculpa, gente, recebi uma mensagem. E esse terceiro também teve um grau de envolvimento na relação jurídica, né? E aí, a segunda teoria é a teoria do grupo de empresas, né? Que é super famosa, todo mundo conhece. E para se configurar um grupo de empresas, o que é necessário? Uma direção unitária. Tem um caso emblemático de arbitragem internacional envolvendo essa teoria do grupo de empresas, que é o caso Dow Chemical, que foi um caso que aconteceu na década de 60, na Europa, que esse grupo, o grupo Dow Chemical, é um grupo americano, e foi firmado um contrato com uma empresa parisiense, e duas empresas desse grupo firmaram o contrato com essa empresa parisiense. Quando eles firmaram o contrato, nesse contrato tinha uma cláusula de qualquer das empresas do grupo Dow Chemical era um contrato de distribuição, e qualquer uma dessas empresas do grupo Dow Chemical poderia ser a empresa distribuidora. Então, no final das contas, quem executava o contrato eram 4 empresas, apesar de só 2 terem firmado o contrato. E houve um problema com esse contrato, na execução desse contrato, e as 4 empresas ingressaram com arbitragem contra essa empresa parisiense. E a Câmara Arbitral reconheceu a legitimidade dessas outras 2 empresas que participavam da distribuição, né, e da execução do contrato, para fazerem parte da arbitragem, apesar de não serem signatárias da Convenção de Arbitragem. Ou seja, a Câmara, que foi a CCI, estendeu a cláusula compromissória para empresas não signatárias, porque essas atuavam ativamente nas negociações e na execução do contrato. Outra vertente que fundamenta a extensão da cláusula compromissória no caso de consentimento implícito é a arbitral estoppel, que guarda relação com a boa-fé objetiva. Basicamente, a arbitral estoppel veda o venire contra factum próprio e impede que a parte que se beneficia de um contrato com cláusula arbitral queira, pelo argumento de que não é signatária, fugir dessa cláusula arbitral. E tem um exemplo muito legal com uma das empresas da Deloitte. A Deloitte concedeu cessão de uso de marcas para as suas filiais da Europa no contrato que continha cláusula compromissória. Uma das filiais, que era a filial norueguesa, sabia do contrato, não assinou o contrato, mas continuou usando a marca da Deloitte. Ou seja, ela se beneficiou do contrato, porque a Deloitte é um nome forte, né, mundialmente. Então, a empresa de consultoria ela se beneficiou do contrato, porque continuou usando a marca Deloitte. Mas, na hora do litígio, a filial norueguesa disse: não, eu não sou signatária da convenção não sou signatária do contrato, não assinei o contrato, não sou signatária da convenção de arbitragem. Esse litígio não pode ser num tribunal arbitral, não, tem que ser na jurisdição estatal. E aí, os árbitros julgaram que esse comportamento da filial norueguesa era um comportamento contra a boa-fé objetiva, porque ele se beneficiou do contrato
mas na hora de assumir as obrigações, que a Convenção de Arbitragem não deixa de ser uma obrigação para as partes, na hora de assumir as obrigações, ele não queria. Então, essa doutrina da Arbitral-Stoppel aí também faz com que se estenda a cláusula compromissória. Outra teoria é a teoria dos contratos coligados. Né? Os contratos coligados, eles são ligados a uma ideia de unicidade econômica. Então, são contratos que buscam um só objetivo econômico. A relação entre as obrigações do contrato coligado deve ser vista de forma uniforme. Mas a controvérsia em relação aos contratos coligados é quando existem contratos dentro desse conjunto que visam o mesmo objetivo econômico, que contém cláusula compromissória e outros que não têm, ou quando um contrato contém uma cláusula compromissória que, por exemplo, remete o litígio a uma Câmara e outro contrato remete a outra Câmara. Então, ou cláusulas compromissórias com conteúdos diversos, ou contratos com cláusula compromissória e outros sem cláusula compromissória. E, nesse caso dos contratos coligados, são postas duas problemáticas, que é, a possibilidade de o árbitro julgar conflitos de contratos assinados pelas mesmas partes, mas que não contêm cláusula arbitral, ou reconhecer a jurisdição para julgar lides que envolvam partes diferentes, signatárias de contratos sem cláusula compromissória, mas coligados com os contratos que contêm cláusula compromissória. Nesse caso, primeiro é necessário, obviamente, verificar se os contratos são coligados. E eles podem ser coligados numa perspectiva de unidade ou de interdependência econômica, ou de unidade e interdependência funcional. Ou seja, os contratos eles vão coexistir para alcançar uma finalidade em comum, ou eles vão possuir uma relação de dependência, em que um dos contratos impacta os demais. A CCI, que é uma Câmara de Arbitragem Internacional, já reconheceu, por exemplo, a sua jurisdição para resolver litígios em relação a um contrato de compra e venda firmado pelas partes sem cláusula compromissória. As partes elas tinham firmado, no total, 8 contratos. E dentre eles existia um contrato base, que é o que a gente entende como um contrato guarda-chuva aqui. Então, esse contrato base ele era mais amplo e ele previa que as partes iriam fazer outros contratos prevendo mais especificamente a relação jurídica entre as partes e nesses contratos subsidiários, vamos dizer assim, não existia cláusula compromissória. A cláusula compromissória existia no contrato principal. E a CCI entendeu que esses contratos eram coligados e que havia uma relação de dependência entre eles e reconheceu a jurisdição para julgar um litígio que não era decorrente desse contrato principal, mas de um desses contratos subsidiários. No Brasil, há uma decisão do STJ que reconhece também a coligação entre contratos. Foi um caso em que também o contrato principal tinha cláusula arbitral e outros contratos foram firmados. Nesse contrato principal tinha cláusula arbitral e nos outros contratos não tinha. E o STJ reputou esses contratos coligados porque, dentre eles, havia um nexo funcional. Todos esses contratos juntos viabilizavam uma operação econômica. E teve outro caso também do TJSP, que é um caso muito mencionado também, que é o caso Trelleborg. E o TJSP reconheceu a possibilidade de consentimento implícito, analisando que uma das partes tinha figurado na carta de intenções nas negociações, participou ativamente das negociações, e foi essa empresa que não era signatária da Convenção de Arbitragem que
por exemplo, enviou a carta informando a outra empresa que queria adquirir o negócio dela. E esse contrato, ele tinha duas versões, uma versão em inglês e uma versão em português. Na versão em inglês, essa empresa não signatária figurou como parte, e na versão em português, não. E também existia um procurador em comum para as duas partes. E aí, nesse caso, no caso Trelleborg, o TJSP também reconheceu a existência de consentimento implícito e julgou que esse terceiro, na verdade, ele era signatário da Convenção de Arbitragem porque manifestou tacitamente vontade em relação à cláusula compromissória. Outra possibilidade de extensão da cláusula compromissória é no caso de fraude, vinculação de terceiro por fraude ou por abuso. E é interessante porque muita gente confunde essa vinculação de terceiro por fraude ou por abuso com a própria desconsideração da personalidade jurídica na arbitragem. Mas são institutos diferentes. A vinculação de terceiro por fraude ou abuso seria uma extensão da cláusula compromissória. A sociedade não faz parte, né, da cláusula compromissória, mas há uma atuação, vamos dizer assim. Uma empresa se passa por outra, essa empresa não tem fundos, essa empresa é uma empresa fantasma, vamos dizer assim. É nesse sentido que é utilizada essa vinculação por fraude ou por abuso, mas não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica. Até porque a desconsideração da personalidade jurídica normalmente exige um esgotamento, né, do patrimônio do primeiro réu, para então se buscar um sócio ou uma sociedade. E nesse caso de fraude ou abuso da personalidade jurídica, não é bem isso, né? Desde o começo, a parte real não se apresenta, vamos dizer assim. Na doutrina internacional, eles falam que há uma atuação mesmo, assim, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, apesar de que eu acho que a diferença é tênue. São detalhes, mas a doutrina coloca como não se confunde, né? E é interessante porque a maioria da doutrina apresenta todos esses casos que eu falei para vocês como extensão da cláusula compromissória, mas não fala necessariamente em intervenção de terceiro na forma que é prevista no CPC. Então, na arbitragem não se fala de intervenção de terceiro, mas de extensão de cláusula compromissória. E tem um autor, que é Guilherme Recena da Costa, que fez um doutorado nele na USP sobre participação dos terceiros na arbitragem, que defende que algumas formas de intervenção de terceiro, da forma que elas são postas no CPC, são aplicáveis à arbitragem. Ele defende, por exemplo, que quando há um litisconsórcio unitário, uma incidibilidade da relação jurídica de direito material, esse litisconsórcio, se for um terceiro imperfeito, ou seja, se ele for, na verdade, signatário da Convenção de Arbitragem, se manifestou um consentimento implícito, se houve a extensão da cláusula compromissória a esse terceiro pode ingressar na Convenção de Arbitragem. E ele não pode fugir da jurisdição arbitral, porque ele vai ser atingido pelos efeitos da sentença arbitral se participar ou não do processo. Mas se ele for terceiro absoluto, ou seja, se ele for um terceiro que não é signatário da Convenção de Arbitragem, que não vá
ter os reflexos dessa decisão arbitral na sua esfera jurídica, ele, obviamente, não pode entrar na comissão de arbitragem. Guilherme Recena da Costa também defende que, por exemplo, se há um terceiro imperfeito, ou seja, um terceiro que é, de alguma forma, signatário da comissão de arbitragem, e esse terceiro tiver um interesse jurídico reflexo por a decisão do processo arbitral interferir na sua esfera de interesse, esse terceiro poderá ingressar na arbitragem como assistente simples, ou seja, com os poderes reduzidos de assistente simples. E ele, inclusive, defende que isso é possível porque não há nenhum prejuízo, não amplia o objeto litigioso no processo, e que isso seria plenamente possível na arbitragem, haver uma assistência simples nos moldes do CPC, com os poderes do assistente simples previstos no CPC. E para embasar essa opinião, ele resgata do direito italiano esse fundamento. Porque o direito italiano, ele permite a assistência simples na arbitragem de qualquer forma. Igual como se fosse num processo estatal. E aí, para Guilherme Recena da Costa, essa intervenção do terceiro, assistência simples, seria compatível com a arbitragem. Também seria compatível com a arbitragem a assistência litisconsocial, porque a assistência litisconsocial para ele não seria nada mais do que um litisconsórcio facultativo ulterior. Ou seja, o assistente litisconsocial ele é um co-titular da situação jurídica discutida. Ele é atingido pela coisa julgada e isso só legitima ainda mais a sua intervenção na arbitragem. E se ele for, de alguma forma, signatário da convenção de arbitragem, ele vai poder intervir, por exemplo, no caso de alienação de coisa do direito litigioso, que Marcela Koba já diz que não pode, Guilherme Recena da Costa vai dizer que pode. Por quê? Porque isso nada mais é do que um litisconsórcio facultativo ulterior. Se ele é atingido pela coisa julgada, ele tem que fazer parte do processo. Se ele é um co-titular do direito, ele tem que fazer parte do processo. Se de alguma forma ele for signatário da cláusula arbitral, ele poderá intervir como assistente simples. Ele também defende, por exemplo, que em alguns tipos de arbitragem é cabível a figura do amicus curiae. Eu achei isso super interessante. A gente pensa logo que o amicus curiae não é compatível com a arbitragem, porque o amicus curiae é uma figura que a gente vê intervindo nos processos em que a formação de uma tese é uma formação de um precedente, mas nas arbitragens de investimento, que são disputas entre os investidores e estados soberanos, envolvendo normalmente a legalidade de um ato administrativo, o amicus curiae é uma figura compatível com a arbitragem. E, inclusive, analisando alguns regulamentos de arbitragem de investimento internacionais, os próprios regulamentos admitem manifestação preparadas por entidades escritas que entrem no processo arbitral. Por exemplo, o regulamento da UNCITRAL prevê que entidades podem se manifestar por escrito nos procedimentos de arbitragem de investimento. As regras de arbitragem do bloco econômico NAFTA também prevêem essa possibilidade de manifestação de entidades para auxiliar, né, na decisão das arbitragens de investimento. E é interessante também que nessas arbitragens de investimento há uma mitigação da confidencialidade, ou seja, as decisões elas são publicadas. Então, por haver esse, entre aspas, interesse público em relação às decisões de arbitragem de investimento, porque envolvem estados soberanos e investidores, essas arbitragens elas têm uma mitigação da confidencialidade e a figura do amicus curiae, não com esse nome, amicus curiae, mas muito parecido com o que é amicus curiae aqui no direito brasileiro, são admitidas nas arbitragens. Guilherme Recena da Costa também admite
que pode haver nas arbitragens a denunciação da lide, mas não no sentido de poder haver a ação de regresso no tribunal arbitral. Mas ele defende que, na verdade, a denunciação da lide abarca dois passos. Que o primeiro seria o ingresso do denunciante como uma espécie de assistente e depois a ação de regresso. Então, ele admite que o denunciado, se ele for signatário, ele pode ingressar no procedimento arbitral, mas para auxiliar o denunciante na sua defesa e não para haver a ação de regresso depois. No chamamento ao processo, que visa a tutela da posição de fiador e do devedor solidário, Guilherme Recena da Costa também defende, e é bem interessante, que o fiador, quando demandado diretamente, pode chamar o processo o devedor afiançado e os cofiadores. E essa sentença valerá como título executivo contra os chamados. Mas o devedor não pode ser chamado contra a sua vontade, né? E, nesse caso, vai haver uma subrogação em relação ao contrato principal do fiador na posição do credor. Então, a gente cai naquela hipótese, de novo, que eu expliquei anteriormente, da subrogação. Então, seria possível o chamamento ao processo em relação ao fiador e, no caso dos codevedores, em relação à obrigação solidária, eles seriam parte da mesma relação contratual, então seriam litisconsórcio facultativo. Então, os codevedores, eles são normalmente terceiros imperfeitos, que fazem parte da mesma relação jurídica e provavelmente assentiram de alguma forma em relação à cláusula compromissória. Então, eles poderiam, sim, ingressar no processo arbitral. E aí, diante dessas posições, a minha ideia no trabalho é basicamente, eu estava até conversando com o Gabi no começo da reunião, fazer um contraponto entre essas hipóteses de extensão da cláusula compromissória defendida pela maioria da doutrina e essas hipóteses de intervenção de terceiro, da forma que Guilherme Recena da Costa coloca, ou seja, da forma que essas intervenções de terceiro com o CPC seriam compatíveis com a arbitragem. Então, a minha ideia é basicamente fazer uma sistematização, né, dessas duas visões e daí tirar o meu próprio posicionamento. Eu acredito, hoje, no estágio atual da minha pesquisa, que as formas de intervenção de terceiro do CPC, elas não são compatíveis com o procedimento arbitral. Mas o caso que me deixa pensando muito sobre o assunto é o caso da alienação do objeto litigioso ou do direito litigioso, porque o terceiro, se não puder intervir no processo, vai ficar abarcado pela coisa julgada. E, para mim, ainda soa estranho que alguém que não teve a opção de ingressar no processo, que não teve a opção de ser sujeito do contraditório, de influenciar na decisão do tribunal arbitral, fique abarcado da mesma forma pela coisa julgada. Então, esse, para mim, é o caso emblemático, né? Porque ser abarcado pela coisa julgada sem que haja a possibilidade de ser parte, eu não consigo ver isso com bons olhos. Eu não sei se essa seria a leitura correta, justa do ordenamento, sabe? Então, é nesse caso que eu venho pensando há muito tempo e ainda não consegui achar uma solução para isso.
ou dizer 100% que eu defendo isso ou que eu defendo aquilo. Eu acho que isso também vai vir com a maturidade da pesquisa. Ainda é uma pesquisa em estágio inicial, né? Mas, assim, o caso que me toca é esse. Eu ainda não sei qual posição eu vou tomar diante disso. Obrigado, Duda. Foi ótima apresentação. Eu tenho aqui algumas anotações antes de nós começarmos o debate. Eu acho que as premissas que você apresentou são muito importantes para o desenvolvimento do seu trabalho. E aí, eu venho pensando sobre isso e sua apresentação me fez voltar a pensar. E a gente costuma dizer, ou ler, ou ouvir que meio consensual seria sinônimo de autocomposição. E sua fala me confirmou uma impressão que eu tenho que são coisas diferentes. A arbitragem é um meio heterocompositivo, porém consensual, porque ela só pode se instaurar se houver consenso entre as partes. Acho que isso é importante. Até é estranho você ver no Código de Processo Civil, em algumas leis, que diz assim, é possível a adoção de meios consensuais, tal como mediação, conciliação, tais como mediação, conciliação, arbitragem, comitê de disputa, a lei de licitação já usa aí o dispute board com o nome de comitê de disputa. E aí, isso me chamou a atenção num primeiro momento, né? Meio consensual, mas isso é uma heterocomposição, mas de fato ele é consensual. Tirando o judiciário, todos os meios, auto ou heterocompositivos, são consensuais. Acho que talvez aí esteja a chave de todo o problema que você está enfrentando. Porque se eu não estou de acordo em me submeter à arbitragem, eu não firmei a cláusula arbitral, como é que eu vou ingressar naquele processo? Como é que eu vou me submeter àquela decisão? Como é que os efeitos da coisa julgada vão me alcançar? Então, acho que isso é uma reflexão importante que a gente precisa fazer se, de fato, a arbitragem é um meio consensual, embora heterocompositivo, né, como permitir que haja intervenção de terceiros de forma provocada, né? Porque espontaneamente, se o sujeito quer entrar e todo mundo concorda, beleza, não tem discussão. Mas se ele não quiser, né, se for uma intervenção coacta, como você me ensinou aí a denunciação da lide, chamamento ao processo, eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Também acho que é importante o que você disse, né, da arbitragem na teoria geral do processo e vejo que há tradicionalmente uma preocupação dos arbitrabilistas em contaminar, digamos assim, a arbitragem com o processo civil, deixar a arbitragem mais burocrática, mais formal. E isso se revela na linguagem, né? Então, você destacou bem isso. Na arbitragem, as partes não são chamadas pela doutrina especializada de autor e réu, mas sim de requerente e requerido, como se isso fosse suficiente para dizer que o Código de Processo Civil não se aplica à lei da arbitragem, ou não se aplica à arbitragem. Muita gente não diz, a gente vê na linguagem da doutrina sobre arbitragem, não se usa o nome processo arbitral, é procedimento arbitral. Então, são técnicas de linguagem que vão incutando no leitor a ideia de que, não, veja, isso aqui é arbitragem, não é processo civil, né? Não é bem assim. Com a preocupação de que o procedimento arbitral continue flexível. Só que aí eu queria levantar um ponto. Você destacou isso, disse que há uma maior flexibilidade procedimental na arbitragem, e é verdade, mas a marca, pelo menos para mim, na minha opinião, a marca do Código de Processo Civil atual, se eu tivesse que defini-lo numa palavra, define o Código de Processo Civil 2015 em uma palavra, eu diria flexibilidade. A marca do processo civil brasileiro hoje é a flexibilidade. Então, nós temos negócios jurídicos processuais, o juiz pode alterar a ordem de produção da prova, pode ampliar prazos. O procedimento comum, que é o modelo padrão, ele é flexível, tem vários caminhos, rotas ou circuitos possíveis. Pode ter a improcedência liminar,
pode ter o julgamento antecipado de mérito, pode ter o julgamento antecipado parcial do mérito, pode ter o procedimento com todas as fases, inclusive a instrutória, com perícia, a inspeção judicial, a audiência, tudo mais. Pode o sujeito entrar com uma medida de urgência, é muito urgente, o juiz concede, o réu não recorre, estabilizou, extingue e está estabilizado. Quer dizer, há vários caminhos e rotas possíveis. Sem prejuízo, de volta a dizer, de as partes ajustarem o próprio juiz, adaptar o procedimento ao caso. Então, se a flexibilidade é a marca do processo civil atual, qual é a marca da arbitragem? Talvez a confidencialidade, né? Não sei. Talvez a expertise do árbitro, o poder escolher alguém que tenha especialidade naquele assunto e não me submeter ao risco de uma distribuição livre e cair para alguém que não tem o estudo naquele assunto. Se bem que no processo civil hoje é possível compartilhar competências por meio de atos concertados, o juiz chamar um colega que tenha expertise naquele assunto, enfim. Acho que esse é um ponto também que merece a nossa reflexão. A questão do conceito de parte é interessante e acho que há uma necessidade de revisitar esse conceito, não sei, deixou bem claro isso. Há vários sujeitos no processo que titularizam situações jurídicas das partes, o amicus curiae, vejam que a assistência simples, o assistente, sempre teve poderes limitados, mas se a parte foi inerte ou se for um assistente simples de um réu, que for revel, o assistente se torna seu substituto processual, né? O código traz essa novidade. Então, ele se torna parte. Então, acho que o conceito de parte merece aí uma revisitação. Não sei se haverá espaço na sua dissertação ou se não houve um corte epistemológico feito por você. E um ponto que eu queria destacar sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Na verdade, 2 pontos, a partir da sua fala. O da desconsideração da personalidade jurídica. O juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica. O juiz pode, né, claro, mas a pergunta é: o árbitro pode? E a desconsideração da personalidade jurídica feita por um incidente que é caracterizado no Código como uma intervenção de terceiros, né? Pode haver desconsideração pelo árbitro? Ou a parte tem que ir para o processo judicial, para a justiça estatal para pedir a desconsideração? Acho que esse é um ponto importante, né? Outra questão aí é a produção antecipada de prova, embora não seja uma intervenção de terceiros, mas toca um pouco no tudo que você disse. Se eu tenho uma cláusula arbitral, aquele assunto tem que ir para a arbitragem, mas eu estou ainda inseguro, quero promover uma produção antecipada de prova, e uma das finalidades está lá no artigo 381 do Código, é que a produção antecipada de prova pode ser ajuizada para eu ter certeza mesmo se consigo provar, ou para viabilizar um acordo, ou seja, pelo 381, a produção antecipada de prova não tem só natureza cautelar mais, né? A natureza cautelar está só no inciso 1, né? Nos outros incisos, eu posso usar como um instrumento para viabilizar um acordo, para contribuir para uma autocomposição, ou posso simplesmente ver se eu consigo provar e decidir se vou entrar ou não com a demanda. E nessas finalidades eu já tenho que ir para a arbitragem ou eu preciso ir para o judiciário antes? Então, eu acho que esses pontos são importantes. E, finalmente, tem uma outra que estava me escapando, mas eu me lembrei. Eu acho que você toca nesse assunto, mas eu queria insistir um pouco mais. Na lei de SA, você falou aí da questão societária, mas eu queria especificar um pouco mais isso. Na lei de SA é prevista a possibilidade de convenção de arbitragem no estatuto. E aí vejam que a natureza não é contratual, é estatutária, né? A gente pode comparar isso com um condomínio de apartamentos. Se o meu prédio colocar agora na convenção do condomínio que qualquer disputa entre condôminos ou entre condômino e condomínio tem que ser numa arbitragem, e o sujeito que compra um apartamento lá e entra, ele não assinou aquilo, ele está sujeito, isso atende à exigência constitucional, que o Supremo diz que a arbitragem é constitucional justamente porque é facultativo, as partes escolhem afastar do controle do judiciário.
num ambiente estatutário e não contratual, ou seja, eu entrei ali, passei a ser acionista daquela empresa, passei a ser sócio, ou passei a ser condômino daquele condomínio, eu adiro àquela cláusula, mas eu não assinei, eu não concordo com ela. Então, eu sou realmente um terceiro ou sou um integrante daquela cláusula? Esse é um ponto que eu acho que é importante também nós debatermos aqui. Eu acho que eu exagerei aqui, mas, enfim, só para viabilizar aí um debate e ver se a galera se anima para perguntar também. Não, eu exagerou não, foi ótimo. A primeira pergunta, se eu entendi, é se o árbitro pode desconsiderar a personalidade jurídica, não é isso? Então, é controversa essa pergunta, vamos dizer assim, porque realmente a desconsideração da personalidade jurídica é uma intervenção de terceiro, mas eu acho que quando a gente fala de intervenção de terceiro ou extensão da cláusula compromissória na arbitragem, a primeira coisa que a gente precisa olhar é se há ou não consentimento desse terceiro em relação à cláusula compromissória. E eu acho que no caso da desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ou a sociedade que vai ter esse véu retirado não exprimiu consentimento. Então, nem implícito, nem explícito. Então, eu acho que o árbitro ele não pode desconsiderar a personalidade jurídica não porque há uma incompatibilidade de procedimento, vamos dizer assim, mas porque não há consentimento. E isso, por si só, já retira a competência do árbitro para fazer isso. Mas eu acho que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser um bom exemplo de cooperação entre a arbitragem e o juiz estatal, porque ela pode ser requerida, por exemplo, no processo estatal, a parte pode requerer no processo estatal a desconsideração da personalidade jurídica, para que aquela decisão do árbitro tenha eficácia e possa realmente cumprir, vamos dizer assim, o seu escopo. Mas, também, num cumprimento de sentença arbitral, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, de haver a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo que o sócio não tenha participado do procedimento arbitral, porque a desconsideração ela é um procedimento de intervenção do terceiro que pode ser requerido a qualquer tempo, inclusive no cumprimento de sentença. Então, a minha opinião em relação à desconsideração da personalidade jurídica é essa. O árbitro não pode desconsiderar porque ele não tem competência, porque não houve o consentimento do sócio ou da sociedade. Mas, se a parte tiver interesse no pedido de desconsideração, ela pode fazer no judiciário, pode haver uma troca entre o árbitro e o juiz estatal, inclusive por meio de carta arbitral, pode se estudar algum tipo de compartilhamento de competência em relação a isso. Eu acho que seria bem interessante. E no cumprimento de sentença arbitral, eu também não vejo nenhum óbice a ver a desconsideração da personalidade jurídica. Não sei se vocês têm alguma opinião aí, o que, é que vocês acham? Se manifestem também, pessoal, me ajudem. Me ajudem em relação à pesquisa, né? Porque eu vou ter que colocar isso no mestrado também. Então, quanto mais opinião eu escutar, melhor. Você está falando em relação a esse ponto específico que o Léo falou, ou tu querer... não sei muito ainda o que opinar, não. Eu tinha só 2 observações a fazer, mas não sei se ainda está respondendo as questões do Léo, aí eu falo depois. Tanto faz para mim. Léo, tu quer que eu termine de responder as tuas e depois já para a Isabelle? Acho que seria bom, porque aí pode ficar mais fácil para tratar globalmente. Pronto. Em relação à segunda pergunta, se a produção antecipada de prova ela deve ser feita já com o processo arbitral, se ela é abarcada pela cláusula compromissória ou se eu posso ir no judiciário requerer essa produção antecipada. Então, eu acho que essa pergunta, para ser respondida, depende muito de uma análise concreta de como se dá a redação da cláusula arbitral. Porque se, por exemplo, a cláusula arbitral mencionar que
os conflitos decorrentes desse contrato vão ser dirimidos por via arbitral, eu não sei bem se assim, não tenho 100% de certeza de se a produção antecipada de prova ela veicula um conflito. Eu acho que não. Eu acho que a produção antecipada de prova ela não é uma ação que veicula uma lide, porque o que você quer é produzir aquela prova. E para depois analisar, por exemplo, no caso de essa produção antecipada ser, por exemplo, para eu decidir se eu vou ou não ingressar com uma ação ou instituir uma arbitragem ou resolver por mediação ou, enfim, qualquer outro meio autocompositivo. Então, eu acho que a maioria das redações das cláusulas arbitrais ela não vai comportar essa produção antecipada de prova. Então, a parte ela vai poder ir no judiciário pedir essa produção antecipada e, depois dessa prova produzida, ela vai levar essa prova, se for o caso, para o tribunal arbitral. Essa é a minha opinião. E em relação ao estatuto, a cláusula compromissória no estatuto de um SA ou em uma convenção de condomínio, a gente tem que separar duas fases. Quando essa cláusula é instituída e quando outros acionistas ou outros condôminos vão ingressar nesse estatuto ou nessa convenção de condomínio. Num primeiro momento, para que haja a aprovação da cláusula arbitral, é necessário uma votação, né? E aí, a lei de SA diz que essa votação ela vai ser por maioria, né? E quem se sentir prejudicado, né, o sócio que votou contra, se sentir prejudicado, ele tem o direito de se retirar, né, da sociedade. Ele não precisa ficar na SA se ele não concordar com esse estabelecimento dessa cláusula compromissória. Mesma coisa o condomínio, no estatuto do condomínio. E, nesse momento, então, é manifestada a vontade, né? Há uma manifestação de vontade. E em relação a quem ingressa depois, tanto o acionista quanto o condômino que ingressa depois, ele vai estar consentindo com o estatuto todo, inclusive com a cláusula arbitral. Então, se você compra uma ação de uma SA que tem cláusula arbitral dentro do estatuto, você está consentindo com todas as cláusulas do estatuto, inclusive com a cláusula compromissória. A mesma coisa é a convenção de condomínio. Quando você ingressa no condomínio, quando você compra uma unidade do condomínio, por exemplo, no caso de prédio, de edifício, você está anuindo com todas as cláusulas da convenção de condomínio, inclusive a cláusula arbitral. Então, eu acho que esse caso ele se enquadra mais no consentimento implícito do que numa arbitragem compulsória. Então, não haveria nenhuma inconstitucionalidade em relação a isso. Agora, eu tenho minhas dúvidas de se, por exemplo, a arbitragem que é prevista para leilão de energia, que você não tem a opção de dizer se você quer, tipo, se você quer comprar energia, você tem que se submeter a uma cláusula arbitral, a uma cláusula compulsória em relação aos contratos de leilão de energia. Nesse caso, eu não posso dizer com 100% de certeza que há um consentimento implícito. Eu tendo a achar que esse caso é mais uma arbitragem compulsória, que não seria constitucional, do que um consentimento implícito. Mas, nos casos da lei de SA e de uma convenção de condomínio, eu acho que as partes manifestam um consentimento implícito ao comprar a ação e ao comprar uma unidade no condomínio. Sim, mas só para provocar, eu quero comprar aquela ação ou quero comprar aquele apartamento, mas não concordo com a arbitragem. Aí a minha solução é não comprar, então. Isso. Se você discordar de qualquer outra cláusula do estatuto, você vai comprar aquela ação?
A cláusula compromissória é como qualquer outra cláusula do estatuto da SA. Se você discordar, você vai estar submetido a ele de qualquer forma. Não tem como você mudar o estatuto, a não ser por uma nova votação. Mas aí a forma deu... Porque também a cláusula é processual, né? Não é só material, né? A forma de eu impugnar está sendo... Assim, eu não tenho como, não tenho opção de escolha. Na verdade, eu estou questionando isso porque o Supremo, ao interpretar o artigo 5º da Constituição, o inciso específico lá do livre acesso, ele diz que a arbitragem só é constitucional porque é facultativa, porque eu tenho a escolha. Então, a partir da ratio decidendi do que o Supremo decidiu, né, a partir do precedente, eu fico questionando se, de fato, isso, a feição estatutária é compatível com a previsão constitucional. É só um questionamento, na verdade, para que a gente reflita. A partir do entendimento do Supremo, né? Essa ratio decidendi alcança também as questões estatutárias, quando ele diz depende de faculdade, de vontade, está aí também na questão estatutária ou só na contratual? Né? Essa, na verdade, essa é a provocação. Não o que a gente pensa pessoalmente, mas a partir do precedente firmado pelo Supremo, a partir das razões de decidir, a arbitragem no Brasil é constitucional, porque não é imposta, eu tenho a escolha de querer ou não. Essa ratio é adequada com a questão estatutária? Essa é a questão. Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, estou levantando o problema. Isso, eu acho esse tema muito interessante. Eu acho que eu até já conversei contigo sobre isso, Léo, sobre a arbitragem compulsória. Eu acho que você tem que pensar na questão de como se dá o consentimento. Se o nosso ordenamento jurídico reputa como constitucional a existência de um consentimento implícito, e não tem como diferenciar a existência de um consentimento implícito para cláusula de direito material e cláusula de direito processual, o que existe é um consentimento implícito. Se há um consentimento implícito, não tem como eu dizer que é uma arbitragem compulsória. E se eu compro uma ação de uma empresa, eu não tenho como discutir o estatuto antes de eu ser acionista. Então, eu compro a ação concordando com todas as cláusulas do estatuto. Depois que eu for acionista, eu posso tentar ver, puxar uma assembleia, ter a maioria dos votos e mudar o estatuto. Mas não tem como eu diferenciar, nesse sentido, uma cláusula de direito material e uma cláusula de direito processual. São todas partes de um mesmo contrato. E se eu compro a ação e digo que estou tacitamente concordando com todas as cláusulas do contrato, eu estou dizendo que eu estou concordando tanto com as cláusulas de direito material quanto com a cláusula arbitral. Ô, Duda, só para insistir na provocação. Então, pelo que você está dizendo, quando eu adiro aquelas cláusulas, eu não posso impugná-las depois. Não, pode impugná-las, mas já na condição de acionista. Sim, mas aí eu posso impugná-las. Pode, se você conseguir reverter o estatuto por maioria. Mas eu não posso impugnar numa via sem ser autocompositiva, uma via heterocompositiva. Veja, para mudar o estatuto, não. E se você já aderiu àquele contrato, você está submetido a... Mas se aquela cláusula foi ilegal, foi inconstitucional, foi ilegal, eu não posso questioná-la? Judicial ou jurisdicionalmente, para abranger a arbitragem, né? Jurisdicionalmente, acho que pode questionar, mas aí você já vai estar submetido à cláusula compromissória. Então, você já não vai fazer isso no judiciário. Mas aí desculpa a insistência, há um risco de contradição no que você está dizendo, porque se eu posso impugnar, e se todas as cláusulas têm o mesmo padrão, chamemos assim, de submissão, e eu posso impugnar a cláusula compromissória para dizer que ela é inconstitucional. Isso, você pode impugnar. Não consigo manifestar minha vontade ali, porque a questão não é contratual, é estatutária. Entendeu? Então, eu acho que você... Ou você me diz que eu não posso impugnar nenhuma, e há um risco de inconstitucionalidade no que a gente está conversando, ou eu posso impugnar todas. E aí impugnar todas permite que eu questione a constitucionalidade.
Eu acho que pode impugnar todas, mas você já vai impugnar submetido à jurisdição arbitral. Porque se você aderiu àquele contrato no primeiro momento, você já vai estar submetido à jurisdição arbitral. E pelo princípio da competência, quem vai dizer se aquela cláusula é válida ou inválida, inconstitucional ou constitucional, é o tribunal arbitral. Então, você já vai estar submetido à competência do tribunal arbitral. Isso não significa que você não vai poder impugnar a cláusula, que você não vai poder tentar desconstituir aquela cláusula por um vício de constitucionalidade. Mas você vai ter que fazer isso instituindo um procedimento arbitral e não pela via judicial. Entendi. Isabelle, quer falar agora? Sim, agora eu fiquei pensando aí nessa discussão, nessa última discussão aí. Antes do que eu ia falar, me vieram algumas coisas na cabeça. Essa ideia de que você aderiu ao estatuto, enfim, e, portanto, isso equivale a um ato de vontade, e aí estaria compatível com o que o Supremo falou. Mas, por outro lado, não sei se há bem uma diferença, mas me parece há uma certa sutileza entre você ter o conhecimento, isso é claro, você ter o conhecimento porque você leu ou deveria ter lido, e você, de fato, querer aderir àquilo. Veja, se começa a colocar esse tipo de cláusula nas convenções, é possível que, num determinado ambiente, numa certa cidade, todas as construtoras passem a adotar o mesmo tipo de cláusula, os condomínios usam o mesmo tipo de estatuto. Aí uma coisa eu falo assim, não, esse imóvel específico que eu queria comprar, não vou comprar porque eu vi que tem a cláusula arbitral, então não vou para esse não. Então eu escolho um outro. Mas se todos tiverem essa cláusula, eu fico impedida de adquirir qualquer imóvel, de participar de qualquer condomínio. Até que ponto pode-se dizer que há uma vontade mesmo aí, né? Mas, enfim, isso aí foi... Não fiquei pensando aí em cima dessa pergunta. Mas as duas coisas que eu ia falar... a primeira, assim, é uma coisa mínima, mas não vou nem entrar na discussão se arbitragem é jurisdição ou não, porque eu penso que, embora eu nem esteja tão convencida disso, eu sei que são duas posições bastante aceitas, cada vez ganhando mais espaço de que a arbitragem é jurisdição, mas sempre que vai se tocar no tema, é importante a pessoa fundamental, porque que entende que é jurisdição, e aí é mais, não no sentido de combater o seu entendimento, mas de fortalecer seus argumentos. Só quando você falou assim, afastando aquela ideia de que a arbitragem... quem diz que a arbitragem não é jurisdição porque não pode haver delegação, só o judiciário poderia exercer, aí você dá o exemplo, não, mas o Senado exerce jurisdição, por exemplo. Mas aí, não... Só assim, para talvez fortalecer o argumento, pensar uma coisa para fortalecer o argumento, que há uma certa diferença, que a jurisdição exercida pelo Senado, ela está prevista na Constituição. E aí teria essa ideia de que a jurisdição, ela seria majoritariamente exercida pelo judiciário, mas atipicamente pode ser exercida por outros poderes, outras pessoas, se isso estiver dito na Constituição. E é a mesma coisa em relação à investidura, de não ter concurso. Aí, ao advogado que ingressa pelo quinto e tal, também está previsto na Constituição. E a arbitragem, tudo que diz respeito a ela, não tem sede constitucional, né? Estaria previsto em leis infraconstitucionais. Aí, esse ponto aí, não é nem no CISA, então por isso você não pode mais defender que a arbitragem é jurisdição. Não, pode, mas só pensar nesse ponto, porque pode ter esse contra-argumento nesse ponto específico. E a outra coisa, assim, parabenizar toda a sua exposição e só falar que você termina dizendo que você ainda está pensando, né, como resolver algumas questões e que você tem uma intuição de que parece meio estranho, como é que a pessoa não pode intervir e, ao mesmo tempo, vai se submeter à coisa julgada. Eu concordo com esse seu estranhamento, né? Eu penso que a gente tem que, na hora de estudar alguma coisa, tendo aquela ideia de que está dentro de um sistema, que deve ter uma certa coerência, e para mim me parece que um sistema coerente não é nem dizer se A ou B pode ou não ingressar num processo arbitral, mas eu acho que o norte seria, olha, se você defender que ele não pode ingressar, ele também não vai estar submetido à coisa julgada, porque aí o sistema ficaria coerente. Então, assim, esse sua primeira intuição também me parece correta.
Era só isso que eu tinha para falar. Mas, Isabelle, obrigada. Em relação ao teu primeiro questionamento de se todo mundo praticar da mesma forma, se todos os condomínios tiverem a mesma convenção, se todos os SIAs passarem a adotar cláusula arbitral, eu acho que a gente vive algo parecido com, por exemplo, adquirir uma linha de telefone. Todos os contratos de todas as empresas são iguais. E a gente submete a cláusulas abusivas e que a gente não concorda, mas a gente tem que fazer isso. E, assim, nem por isso há um questionamento de se há uma emissão de vontade válida em adquirir uma linha telefônica ou não. Assim, eu acho que o pensamento é mais ou menos esse. Se todo mundo pratica da mesma forma, infelizmente, você vai ter que se submeter a isso se você quiser ter aquele bem imóvel ou aquele bem imóvel. Então, claro que é uma situação que provavelmente não vai acontecer nunca, pelo menos numa cidade grande assim, todos os condomínios não vão praticar, vão colocar cláusulas arbitrais em todas as convenções, ou todas as SAs constituídas no Brasil vão ter cláusula arbitral. Mas assim como qualquer outra cláusula, você pondera se aquilo está de acordo com as suas expectativas na realização do negócio ou não. E em relação ao argumento da jurisdição, Márcia, eu não tinha pensado nisso, são todos previstos constitucionalmente. Talvez um contra-argumento a isso é que o Supremo já julgou a arbitragem como constitucional. Então, apesar de não estar prevista na Constituição diretamente, né, o Supremo já julgou a arbitragem como uma resolução de conflitos constitucional. Então, eu acho que isso seria um contra-argumento possível, mas realmente eu vou aperfeiçoar isso e procurar mais e mais. Eu queria falar uma coisa. Assim, entrando no que a Isabelle falou, até dessa questão da pessoa se submeter sem ter tido chance de participar do processo, de influenciar a seu favor o árbitro, eu também acho bem estranho a pessoa ser submetida a coisa julgada desse procedimento sem ter tido essa possibilidade de exercer um contraditório. Certo, Duda? E eu também, entrando no que o professor estava falando aí da cláusula compromissória está prevista no estatuto, por exemplo. Eu estou pensando assim, se for em contratos sucessivos, vamos supor, a mesma coisa, ela é vendida várias vezes. Tipo, ela é vendida a primeira vez, no contrato tem uma cláusula compromissória. O último comprador, ele se submete a essa cláusula compromissória, implicitamente falando, ou ele teria que estar expresso, ele dizendo que se submete a essa cláusula? Até pensando, levando em consideração também, sei lá, o princípio do acessório seguir o principal, nesse caso. Mari, o que muita gente utiliza como argumento para que, nos casos, por exemplo, de cessão da posição contratual, subrogação e etc., haver uma transmissão automática da cláusula compromissória é o princípio do acessório segue o principal. A cláusula compromissória seria uma cláusula acessória e o contrato principal, se circula, a cláusula compromissória vai junto. A minha opinião é que, sim, se for uma venda sucessiva, como essa venda sucessiva, na verdade, se essa venda sucessiva ela for feita pelo mesmo contrato, se não houver outros contratos de compra e venda, se não houver, sei lá, uma inovação ou algo assim, sim, se transfere a cláusula compromissória para cada comprador. Mas se houverem outros contratos de compra e venda, tipo, eu compro de você, aí agora Léo compra de mim. São duas compra e vendas diferentes, apesar de serem sucessivos os contratos, né? Então, eu posso fazer um contrato com você, em que você é a vendedora, eu sou a compradora, e eu posso fazer outro contrato com o Léo, em que eu sou a vendedora e ele o comprador. Então, acho que se forem contratos distintos, e em um primeiro contrato houver a cláusula arbitral e no segundo não há coligação nesses contratos, não há como argumentar o conceito implícito, etc. Eu acho que são contratos diferentes. Mas se esse bem circular e esse mesmo contrato for replicado, sim, se transmite a cláusula compromissória.
Tá certo, Duda. Obrigada. Beleza, pessoal. Alguém tem mais alguma questão? Duda, palavras finais para todos nós. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de todo mundo e agradecer também todas as observações, perguntas e tudo que vocês me disseram para melhorar a minha pesquisa, que ainda está em fase inicial, então, assim, tudo isso vai ser muito válido e com certeza vai ser utilizado no desenvolvimento do meu texto. E agradecer a Léo pela oportunidade também, né, de fazer essa conversa com vocês hoje, porque com certeza eu saio daqui com menos perdida, vamos dizer assim, porque eu acho que todo mundo se sente meio perdido nesse começo de começar a escrever a dissertação, mas foi muito bom. Eu consegui sistematizar para montar essa apresentação coisas que eu não havia sistematizado ainda, isso deu uma grande clareada e foi realmente uma excelente oportunidade de conversar com vocês hoje e eu agradeço muito e fiquei muito feliz. Maravilha, massa, Duda. Então, vamos em frente, prosseguir aí na pesquisa, para que o trabalho saia melhor do que a gente já espera. Beleza. Valeu, gente. Obrigado pela participação, pela presença. Na próxima sexta, temos João Otávio Terceiro Neto com a sua tese de doutorado sobre boa-fé do juiz.